Dia D, 6 de junho de 1944. Os aliados se confrontam com uma parede de quase 4.500 quilômetros, feita de concreto, arame farpado, minas terrestres, divisões blindadas e dezenas de milhares de soldados alemães. Hoje, o Muro do Atlântico, em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Normandia. As praias estão tranquilas agora, exceto pelo vento que sopra do Canal da Mancha e as ondas que lambem a areia, apagando as marcas de quando os soldados se precipitaram em direção aos penhascos. A armada não espera mais junto à margem. Os arames farpados e as minas terrestres foram retirados. As armas e os tanques que restaram estão enferrujados ou em museus que guardam a memória do que aconteceu em 6 de junho de 44. O dia D. It's the most important day of the 20th century. And everything before that led up to D-Day. Everything since has been a consequence of what happened on D-Day. E Company, 116th Infantry. A Company, 116th Infantry, 29th Division. D Company, 116th Infantry, 29th Division, and I was 19 years old. Os jovens que estiveram na Normandia estão velhos agora, aqueles que sobreviveram. Outros participantes do dia D nunca voltaram. Permanecem em silenciosa vigília sob a praia, impedindo que as gerações esqueçam o preço que pagaram e a promessa que cumpriram. Eles sacrificaram a vida contra um muro que tornou todo um continente uma fortaleza. O Muro do Atlântico de Hitler. Uma fortificação de uma tal magnitude que apenas o ataque mais ambicioso e audaz da história da guerra poderia derrubá-la, como de fato o fez. Em 1941, a derrota da Alemanha parecia quase inimaginável. A máquina de guerra de Adolf Hitler parecia irreprimível. O Führer parecia responder aos anseios de uma Alemanha derrotada. Hitler oferecia invasões como uma saída para o desespero. A Alemanha só triunfaria se eliminasse seus inimigos. As invasões começaram em 1939. O mundo assistiu passivamente aos ataques alemães. A Tchecoslováquia caiu em março. Depois foi a Polônia, a Noruega e a Dinamarca. A Bélgica tombou em 3 semanas, a Holanda em 4 dias. A França, exaurida pela guerra, se rendeu em 7 semanas. Em junho, os alemães estavam em Paris. A Blitzkrieg nazista tomara o continente de surpresa. If you had penetrated the front, you would roll and roll and roll and roll, and it was almost impossible for your opponent to stop you. Ao final do ano, tudo o que separava a Grã-Bretanha da dominação nazista eram as águas geladas do Canal da Mancha. Meros 30 quilômetros. O exército alemão tivera um sucesso fenomenal. Agora precisava manter as conquistas enquanto derrotava seus últimos inimigos, a Inglaterra e a Rússia no Oriente. Mas a Alemanha não tinha soldados nem equipamentos para enfrentar os dois países num ataque simultâneo. Hitler precisava decidir qual inimigo derrotaria primeiro, a Inglaterra ou a Rússia. Na Batalha da Grã-Bretanha, ele tentou submeter a Inglaterra com bombardeios. Sem conseguir vencer a força aérea inglesa, Hitler decidiu atacar a Rússia. Forças alemãs foram enviadas ao fronte oriental para o ataque de junho de 41. Mas Hitler agora tinha de proteger quase 4.500 quilômetros da costa ocidental europeia. Como um exército pode defender um território tão grande com poucas tropas? In 1941, when the attack on Russia was planned, the first, say, a pre-Atlantic wall was constructed here.
with quite thin, small bunkers, shelters, gun positions. Contando com uma rápida derrota da Rússia, Hitler tentou defender a Europa instalando armamentos nos principais portos da Bélgica, da Holanda e da França. Mas os russos não tombaram tão cedo quanto Hitler previa. O exército alemão ficou preso na Rússia, exposto ao rigoroso inverno que se aproximava. When the Germans noticed that Russia was not conquerable within half a year, and there would be a front for some years more, the threat of England and America became greater, and that's why the Atlantic Wall was constructed. Era necessário pôr um plano novo em ação para proteger o fronte ocidental, enquanto mais tropas eram enviadas para derrotar a Rússia. A solução de Hitler foi um muro que defenderia cada quilômetro da costa, da Dinamarca até a Espanha. Uma defesa a princípio modesta. O muro cresceria com o avanço da guerra. Hitler imaginou uma fortaleza feita de tropas alemãs posicionadas para rechaçar uma invasão. Os soldados seriam enviados de postos erguidos em pontos estratégicos. What could the Germans do more than defend it with blockhouses, batteries, everything? There were no troops enough, there were no armored divisions enough. They could make concrete shelters, they had laborers, they had materials to construct these things. The Germans had no other choice than defend Europe with an Atlantic Wall. Hitler dera a ordem. O problema era como executá-la. Com recursos limitados, em território ocupado e em plena guerra. The Germans had been in World War I, and they knew how to dig ditches, and they knew how to put trenches in place, and they knew the kind of fire they needed to hold a position, and they put all of that to use. Em 1942, o conflito na Europa já havia se tornado uma guerra mundial. Os japoneses atacaram Pearl Harbor em 7 de dezembro de 41 e os Estados Unidos declararam guerra contra o Japão. 3 days later, Hitler declared war on the United States. And we don't know why. Nothing made him do it, but he did it. And when he did it, he was making a bet that the Hitler Youth are going to always outfight those soft, effeminate Americans who have been brought up in the Boy Scouts. Depois que Hitler declarou guerra aos Estados Unidos, as forças aliadas concordaram em derrotar primeiro a Alemanha e depois o Japão. Os aliados passaram a considerar a invasão da Europa. The basic strategy was laid out within a month or so after Pearl Harbor. And that was Europe first, cross the Channel, go to the heart of Germany. That was our basic strategy from the very beginning. Everything was hinged on that. I don't know what would have happened if it had not worked. A execução de tal plano exigiria anos de preparação. Tempo de sobra, acreditava Hitler, para construir um muro impenetrável junto ao Atlântico. Este programa é apresentado por Volkswagen Jetta, para quem se contenta com muito. Um manto adorado por milhões de pessoas é a senha de um mistério. It's not painted, it's not some kind of brush. Os alemães tinham duas certezas em 42. Primeiro, que os aliados atacariam a partir da Inglaterra. E segundo, que os aliados não estavam preparados para atacar ainda. Mas Hitler se concentrava no impasse que suas tropas enfrentavam na Rússia. Seu exército fora detido e precisava de reforços. Mesmo assim, o Muro do Atlântico começou a ser construído. A fortificação se estendia do Círculo Ártico aos Pirineus. Obstáculos naturais, como fiordes e montanhas, eram incorporados ao muro. De fato, centenas de quilômetros do muro consistiam apenas de terreno escarpado. O maior obstáculo natural era o Canal da Mancha. Notoriamente imprevisíveis, as águas turbulentas haviam tragado armadas inteiras. Os alemães sabiam que qualquer invasão pelo canal precisaria de portos profundos que fornecessem navios e tropas.
Os alemães aproveitavam as defesas costeiras já existentes em portos estratégicos na França desde 41. Defesas que fortaleceram com seus amplos batalhões de artilharia. Materiais e trabalho forçado eram obtidos nas comunidades locais. An awful lot of the Atlantic Wall, incidentally, was made by Frenchmen who were, under the point of a gun, working for the Germans, helping to build this wall, to pour the cement, to put in the steel reinforcing rods. Os alemães concentraram as obras na região de Pas-de-Calais. Consideravam Calais o melhor ponto para um ataque contra o continente. Em Calais, uma força invasora poderia marchar direto até a Alemanha, a poucas centenas de quilômetros. Trechos da costa menos importantes eram fortificados por grupos de base, estruturas de defesa menores do que as baterias de artilharia que guardavam os portos principais. Até mesmo bases individuais, com armas menos potentes, foram erguidas em áreas remotas. Bunkers de concreto e abrigos para canhões foram erguidos na França, Noruega e Países Baixos. Continham baterias armadas que variavam de 150 milímetros a 406 milímetros. No outono de 41, mais de 1000 armas se enfileiravam pela costa. Uma empresa privada da Alemanha, a organização Todt, de Fritz Todt, abastecia essa construção militar. Mr. Todt was a friend of Hitler's from Munich, and he was a road builder. And because he was a party member, when the party gained power, he grew and his firm grew. And in 36, his firm got his supervision of the building of the Autobahn. So he grew from tiny till great. And after the Autobahn project, he got the Atlantic Wall. Ironicamente, o trecho mais sofisticado de todo o Muro do Atlântico era de importância estratégica secundária. As ilhas do Canal na costa da França, o único território britânico ocupado pelos alemães, foram literalmente cobertas de bunkers de cimento, seguindo ordens de Hitler. He made the islands into a fortress, and that's quite a political gesture, say. Because the military opinion on occupying these islands wasn't very high. They weren't regarded as strategic. A organização Todt não pôde dar atenção às defesas continentais até que as obras nas ilhas terminassem no final de 43. Então, Hitler já decidia que o Muro Atlântico consistiria de 15.000 postos de concreto ao longo da costa que seriam defendidos por mais de 300.000 homens, apoiados por mais de 150.000 reservas. In August 1942, there were some 4 conferences with the army top, and the wall was constructed on paper, say, and that's the so-called 15,000 bunker program. A organização Todt previu que seria capaz de completar apenas 6.000 postos até junho de 43. Em junho de 42, as equipes de construção haviam descarregado mais de 2.000 metros cúbicos de concreto por mês. No total, mais de 17.300.000 metros cúbicos de concreto reforçados com milhões de toneladas de aço seriam utilizados durante a construção. A costa foi dividida em setores que foram guardados por tropas. O 15º Exército era responsável pela costa dos Países Baixos até a Normandia, incluindo a região estratégica de Calais. O 7º Exército guardava a costa de Caen até a foz do Loire. E o 5º Exército ficou com um trecho do Loire aos Pirineus. O 19º Exército guardaria a costa da Riviera no caso de uma invasão de tropas aliadas a partir da África. Mas esses exércitos variavam muito em força, nível de treinamento e experiência. Alguns eram unidades de combate compostas pelos melhores soldados. Outros eram tropas feridas e traumatizadas, que se recuperavam da guerra no fronte oriental. The Germans used Western Europe as a depot of troops. They put divisions in Western Europe. It were divisions in training,
And when the troops in the division are trained, they send them to Russia or Italy or Africa. Uma divisão alemã comum consistia de 10.000 soldados, mas as divisões desfalcadas ao longo do muro tinham uma fração desse número. Em vez de fazer treinamento militar, muitas tropas alemãs ao longo do muro do Atlântico passavam os dias na construção. Foram construídos bunkers de concreto reforçado com paredes de 3,5 metros de espessura, tão resistentes que seriam capazes de suportar bombardeios aliados, quase sem sofrer danos. Postos militares complexos e impenetráveis foram erguidos. Ferrovias transportavam munição. Camuflagem era usada para ocultar localizações. Em menos de 4 anos, os alemães reuniram concreto o bastante para construir 5 represas do Ruhr. O Muro do Atlântico foi o maior projeto de construção de toda a guerra. It's very, very remarkable that in a short time the Germans built a lot of constructions, little bunkers, but also very big bunkers. It's remarkable. Mas seria o bastante? Os aliados já haviam começado uma campanha aérea contra os alemães que obrigou trabalhadores do Muro do Atlântico a voltar para a Alemanha, onde se dedicaram à reconstrução da infraestrutura atingida. Os aliados também estavam na África em 42. O general britânico Vernon Montgomery conquistara a primeira vitória aliada na guerra em Alamein contra Erwin Rommel, a raposa do deserto alemão. Os sucessos de Rommel nos campos de batalha fizeram com que ele parecesse quase invencível, mas Montgomery mudou tudo isso. Os alemães foram obrigados a recuar até a Itália. Mas com as tropas aliadas na África, a costa mediterrânea da França também se tornou vulnerável. Os escassos recursos alemães renderam ainda mais, e cerca de 600 quilômetros de costa mediterrânea foram acrescentados ao Muro do Atlântico. No final de 43, com o risco de invasão aumentando a cada dia, Hitler pediu que Rommel avaliasse as defesas costeiras. My father had, among the German generals, the greatest experience in fighting with British and American troops. And so he received the order to inspect the defense facilities. Rommel percorreu o muro desde a Noruega até os Pirineus. Examinou bunkers, instalações de armas, fortificações, quilômetros de defesas, toneladas de concreto e aço, anos de trabalho, e achou tudo lamentavelmente inadequado. Rommel has experience with fighting against Allied troops, Western Allied troops in Africa, and he see the old-fashioned fortifications in the Atlantic Wall. For Rommel, the wall was too weak. Algo precisava ser feito, e rápido. Ainda havia muita área costeira para proteger, e em pouco tempo, pois a ameaça da invasão aliada crescia. How do you defend the whole Bay of Biscay and the whole parts of Europe that come onto the English Channel, and then Europe up in the North Sea? You can't. It was just too long. There wasn't that much concrete in Germany. There weren't that many men. Enquanto isso, do outro lado do canal, navios militares começaram a chegar ao sul da Inglaterra. Sua carga era soldados aliados preparados para uma operação secreta chamada Overlord, que tinha como fim atravessar o Muro do Atlântico. Você está assistindo esse programa por cortesia de Volkswagen Jetta, para quem se contenta com muito. Enquanto Erwin Rommel começava a fortalecer o Muro do Atlântico, os aliados planejavam seu ataque no outro lado do canal. Mas precisavam escolher o líder da invasão, cujo codinome era Overlord. Quem aceitaria a pesada responsabilidade de coordenar a maior invasão da história? A lógica apontava para o general George Marshall, líder dos chefes do Estado-Maior. Mas a função acabou ficando com o general Dwight Eisenhower. It was assumed that General Marshall would command Overlord. But Roosevelt said, I just can't spare him in Washington. It worked out better this way. This was the way to do it. Roosevelt dependia de Marshall e agora Marshall dependeria de Eisenhower. Eisenhower se destacara primeiro como assistente militar-chefe do general Douglas MacArthur.
Mais tarde, comandou as forças aliadas durante o mergulho anfíbio na África do Norte francesa. He was given a very simple set of marching orders. You will enter the continent of Europe and in conjunction with other Allied powers, straight to the heart of Germany. Ele tinha à sua disposição uma força invasora multinacional, cujos elementos iam desde a aviação até as infantarias e as guardas costeiras. O comandante supremo fora escolhido. Os comandantes subordinados, Montgomery e Bradley, foram selecionados. O planejamento para a Operação Overlord estava bem adiantado antes mesmo de Eisenhower ter sido escolhido o comandante supremo aliado. What the British and Americans did was to set up an office called Cossack, Chief of Staff to the Supreme Allied Commander, even though they didn't know who the Supreme Allied Commander was going to be. O Cossack delineou um plano de invasão modesto, que não ultrapassava o parâmetro limitado de tropas e equipamentos do exército. Esboçou um ataque de 3 divisões que invadiriam as praias entre Le Havre e Cherbourg. Eisenhower e Montgomery logo concluíram que o plano era inadequado. 3 divisões de 14 mil homens não eram o suficiente. Para ser bem-sucedida, a invasão teria de se dar em uma escala sem precedentes na história. Havia muito em jogo. Eisenhower and Montgomery had developed a pretty good standing operating procedure, and one of the principles is swat a fly with a sledgehammer. So they took a look at this narrow front they said it's not enough, both of them. They were absolutely unanimous that it had to be 5 divisions rather than 3. Era vital que os aliados escolhessem o melhor local para a invasão. Calais era a escolha óbvia. Mas os alemães haviam fortificado tanto o muro do Atlântico nessa região que os aliados não sabiam se conseguiriam atravessá-lo. They had tried to go in at Pas-de-Calais, near Dieppe. They'd have been slaughtered because that's where the Germans had built the defenses most effectively. But when you started to get away from those ports to the south and west, then they weren't as effective. Uma opção melhor era a Normandia, com suas praias arenosas entre Saint-Martin-d'Arville e Ouistreham. Sim, havia desvantagens. Não havia grandes portos, exceto Cherbourg a oeste e Le Havre. O canal tinha 180 quilômetros de largura entre Portsmouth e a Normandia. E Calais ficava mais perto da Alemanha do que a Normandia. Mas as vantagens eram significativas. Os alemães não haviam fortificado a Normandia tanto quanto fortaleceram outros trechos do muro. E como os alemães não esperavam uma invasão na Normandia, os aliados podiam pegá-los de surpresa. Além disso, os alemães sabiam que uma invasão exigiria um porto de águas mais profundas para acomodar os grandes navios necessários para descarregar todos os homens e equipamentos. You need a lot of tonnage to support an invasion like that, of course. An infantry division takes 500 tons a day. Mas os alemães não sabiam que os aliados pretendiam levar os portos com eles. Apelidados de Mulberries, esses portos eram construídos a partir de navios velhos, que seriam afundados perto da praia, criando um quebra-mar. Construiriam, depois, docas de pontão desde o navio até a praia. Could handle up to 10,000 tons a day over the beaches. Solucionado o problema da falta de portos, os aliados começaram a pensar em como levar tantos homens até as 5 praias, cujos codinomes eram Utah, Omaha, Juno, Sword e Gold. Um residente de New Orleans, Higgins, encontrou a solução. They needed a shallow draft vessel that they could turn around in a hurry. Every American who went ashore in North Africa, every American who went ashore in Italy, and every American who went ashore in the Pacific Theater did so in a boat built in New Orleans by Andrew Higgins and Higgins Industry. Os barcos de Higgins eram perfeitamente projetados para descarregar soldados na praia, voltar imediatamente e buscar outros. Higgins tratou de atender à enorme demanda de barcos que os aliados precisavam para a invasão. He moved from a factory that had 80 people working to 30,000 employees, of whom about half were women. He was the first place in World War II to fully integrate his plant.
and to pay the blacks and the women the same amount that the white males were getting. And he worked 7 days a week, 24 hours a day, to turn out those landing craft. And by God, he did it. Enquanto fábricas americanas como as indústrias Higgins produziam mais e mais equipamentos para os aliados, as fábricas alemãs eram destruídas pelos aviões aliados que sobrevoavam a Alemanha, atacando sua infraestrutura bélica. A campanha aérea aliada também obrigou a Luftwaffe a voltar à Alemanha e defender o país dos ataques. Nesse quadro, os aliados teriam quase total domínio aéreo sobre a França. Estava ficando claro para Rommel que a Alemanha não seria capaz de vencer a guerra. Rommel viu o Muro do Atlântico como um modo de extrair dos aliados uma paz negociada. Se vazassem notícias sobre os campos de concentração, os aliados não aceitariam negociar. My father still hoped that Germany could come out of the war with a peace with conditions, because the more information leaks through the screen of propaganda, which crimes were committed in German responsibility, the more it was desirable not to surrender unconditionally. A preocupação de Rommel era garantir que o Muro do Atlântico fosse forte o bastante para impedir a entrada dos aliados. Para isso, criou obstáculos. Os chamados aspargos de Rommel, mastros de madeira para cortar as asas de aviões invasores, passaram a ser erguidos nos campos da Normandia. Quilômetros e quilômetros de arame farpado interditavam a costa. Tetraedros feitos de sucata foram instalados ao longo da praia, onde ficariam ocultos sob a água na maré alta. Além disso, minas instaladas no topo dos tetraedros eram morte certa para qualquer um que sequer ousasse esbarrar nelas. Os portões belgas, criados para defender a costa da Bélgica, eram barreiras de aço, usadas para impedir o acesso ao litoral de navios com tropas e armas. Escovões feitos de pneus de trens soldados que podiam furar embarcações foram instalados por toda a praia. Grandes pregos de madeira, voltados para o mar, esperavam para furar os cascos dos navios. Metralhadoras escondidas em locais estratégicos tinham toda a praia como alvo fácil. As regiões baixas atrás das praias foram inundadas. You can say the defense is a garden of death, because there were very much booby traps, obstacles. A arma favorita de Rommel era a mina, que fora usada com sucesso na campanha africana. Rommel pediu a instalação de mais de 50 milhões de minas ao longo do Muro do Atlântico. They had laid mines and they had put out barbed wire. And they had their mortars zeroed in. Now, the Germans who were there were put to work laying out these obstacles into the water between the low and the high tide and preparing for the invasion, and they were all praying to God that it doesn't come here. Em poucos meses, Rommel fortaleceu significativamente boa parte do Muro do Atlântico. Em 8 meses, ele plantou quase 5 milhões de minas, muito menos que sua meta. Mas assim mesmo, triplicou o número de minas instaladas antes de sua chegada. Embora tivesse considerado as defesas insuficientes em novembro, em maio, Rommel confiava que o muro resistiria. Mas os alemães ainda não sabiam onde a invasão ocorreria. Muitos ainda achavam que seria em Calais, mas Hitler tinha o palpite de que seria na Normandia. Eles também não sabiam quando a invasão se daria, embora soubessem que seria a qualquer momento. Em abril de 44, os aviões aliados começaram a bombardear a costa da França, destruindo ferrovias e estradas. Essa tentativa de destruir linhas de comunicação e transporte era um sinal claro de que a invasão era iminente. Os alemães não ficaram surpresos quando os aliados bombardearam a região de Calais, pois ainda esperavam que a invasão se desse ali. Mas, estranhamente, os aliados também bombardearam a costa da Normandia. As bombas aliadas que atingiram o oeste da França na primavera de 44 indicaram para Rommel uma perigosa fraqueza do Muro do Atlântico. My father believed that German strategy should change fundamentally because he experienced the
efficiency of the Allied Air Force in Africa. Rommel was not complete boss. He was in charge of building up these defenses, but he had a boss back in Paris, Gerd von Rundstedt. Now, the two of them had two different views on how to defend France. The classic way to defend is to keep a large reserve in the rear, find out where the enemy's penetration is, then hit that penetration with your reserve. Well, there's one little catch to that. Rundstedt had never been under Allied air power. Rommel had. Rommel sabia que a força aérea aliada destruiria facilmente as divisões blindadas alemãs enquanto avançavam. So he said, if you don't stop on the beach, you're not going to stop them. It was a completely two diametrically opposed points of view, and I think that Rommel was right. Rommel foi falar com Hitler. So my father said, we cannot afford to fight a mobile battle against the British and Americans. We should try to win the battle in the first day at the shore, at the coast. Mas Hitler usava discordâncias entre seus generais para solidificar seu poder. Em vez de resolver o conflito, Hitler assumiu os planos de defesa. Quando os aliados atacassem, Hitler decidiria como combater a invasão. Now, Rommel was not a Nazi. Neither was Rundstedt. But Rommel, in fact, was trying to convince Hitler, quit. Make a surrender now while Germany still got something to trade. Rommel knew that it was all up, that Germany couldn't possibly win. Rommel passara a acreditar que Hitler era louco. Mais do que nunca, a invasão aliada lhe parecia uma oportunidade de negociar a paz. Hitler had a very definite personal interest in keeping the war going, which could be translated into his life expectancy, because he knew that he was a goner. Embora soubessem dos preparativos aliados na Inglaterra, os alemães ainda não sabiam onde o ataque ocorreria. Os aliados exploraram essa fraqueza em uma operação chamada Fortitude, um sofisticado plano de espionagem que visava levar os alemães a pensar que os aliados planejavam atacar o Muro do Atlântico em Calais, bem onde eles esperavam. The way they did that, they created an artificial army group called the First Army Group. General Patton was there in the United Kingdom, and he'd been making speeches and getting himself in trouble, so everybody knew Patton was there. They put out these rubber fake weapons and fake tanks, just enough so they could be seen from the air. Os aliados conseguiram até transformar os espiões alemães na Inglaterra em agentes duplos. The British had said, you guys, it's either going to be a bullet right into your brain or you're going to work for us. And these guys said, well, we'll work for you. Os agentes duplos convenceram os alemães de algo que eles já suspeitavam, que os aliados atacariam em Calais, com Patton à frente do primeiro exército. So how successful was Fortitude? It couldn't have been more successful. The Allies could not have asked for more. Die Organisation Todt hat in Zusammenarbeit mit der deutschen Wehrmacht und dem Arbeitsdienst mit deutschen und ausländischen Arbeitern. Os alemães começaram a acreditar em seus próprios filmes de propaganda que louvavam a impenetrabilidade do Muro do Atlântico. Enquanto isso, os soldados aliados se preparavam para cruzar o canal e o general Montgomery visitou cada unidade que participaria da invasão. He then climbed onto a podium or top of front of a jeep and tell everybody to break ranks so as he could see them. And said, look, we're going to win this battle together, and I'm going to get you home as soon as possible to your families. And I think this was quite inspirational. Never been done before. Os aliados faziam os últimos preparativos para o dia D. Marcaram a data da invasão. As tropas aliadas chegariam à Normandia na manhã de 5 de junho de 44. Os britânicos desembarcariam em Sword e Gold, os canadenses em Juno e os americanos em Omaha e Utah. Calcularam a logística, abasteceram os navios, previram cada contingência. Tudo cooperava, menos o tempo.
Tempestades se formavam no Canal da Mancha. O mar estava tão alto que Eisenhower temia que a armada fosse destruída antes de chegar à França. And so with everything he heard, he polled his commanders. Monty always said go. Navy commander said no. The Air Force commander said no. So he deferred the invasion for a day. Os navios foram desmobilizados e os planos foram desativados. Se o tempo melhorasse, Eisenhower os mandaria de volta para o canal. Se não, a batalha teria de ser adiada até 19 de junho, para coincidir com a maré alta seguinte. Na manhã de 5 de junho, o meteorologista da equipe de Eisenhower prometeu que o tempo melhoraria, mas o céu estava cheio de nuvens cinzentas. He's driving up in a driving rain. He said, my God, how in the world am I ever going to order an invasion under these conditions? So he polled. Once again, Monty always said go. The Navy said, okay, and the Air Force said, maybe. So he said, we'll go. Eisenhower ordenou a invasão. Não havia mais como recuar. Mais de 150 mil homens partiram rumo à França para atacar o Muro do Atlântico e forçar os alemães a voltarem para Berlim. Após anos de planejamento, agora tudo dependia dos homens que lutariam na Batalha da Normandia. Meia-noite, 6 de junho, dia D. Paraquedistas pousavam nos campos da Normandia, atrás do Muro do Atlântico. Os soldados alemães que dormiam ao longo do muro ainda não sabiam, mas a batalha já começara. Tropas de elite pousaram atrás do muro para proteger pontes e destruir linhas de comunicação. Então, o bombardeio teve início. There was no warning by the Navy. Also, the Air Force did not see anything of this armada, and the first ones who saw it were soldiers of the ground forces. Quando acordaram, os soldados alemães ao longo do Muro do Atlântico viram a maior armada jamais reunida, pronta para desembarcar tropas e armas. Os soldados aliados ouviram que não haveria mais Muro do Atlântico quando desembarcassem. We got cruisers and we got destroyers, and they're going to pound the holy hell out of those beach defenses that are on the bluffs. And you're going to have tanks come in right beside you. Now, when you get to that beat, you get behind those tanks and you follow them up to the top of the bluff. That's when your war is going to start. You're going to be through the Atlantic Wall. Mas nem tudo saiu como planejado. Em algumas praias, as bombas lançadas pela armada não acertaram as fortificações alemãs. Nem todas as praias tinham o mesmo tipo de defesa. Em Utah, o Muro do Atlântico mal chegou a deter os americanos. Em Sword, o bombardeio pesado dos britânicos fora bem sucedido. Mas a praia de Omaha se tornou uma galeria de tiro. They got just clobbered by German machine guns, by German mortars, by German 88s that were flying across the beach. And they just took horrendous casualties. Os soldados se aproximavam dos obstáculos em barcos Higgins. A shell hit the front end of the boat that I was on and knocked the ramp right off. Lieutenant Dixon was sitting in front of me, and he went down. The one in the left compartment was bleeding around the head, and he was screaming, "Get off of the boat." And Lieutenant Labowitz, he was the first one I saw get hit. He was the lieutenant on my boat. He fell in the water. I had his head up out of water until he died. Muitos soldados abandonaram os barcos antes que chegassem à praia. So then I swam in until I felt I could stand without being knocked over. And when I tried to walk with 40 pounds of equipment, I could see that I wasn't going to go anywhere very fast. And an 88 firing from 100 yards away, that woke you up pretty much. And we got into the area where there was the telegraph poles, and these had teller mines on them. We dropped down in that area because there was machine guns firing in the area, and men were being hit.
Uma vez na praia, os homens ficavam expostos às metralhadoras inimigas. People falling all around you. Well, first sergeant, he got hit. He turned around, went back to the water, said they'll never take me alive, which they didn't. The ones who had their life jacket were floating in, and their blood was gone, and they came in white as a sheet. Não havia para onde recuar, só podiam seguir em frente. One of the guys started angling towards us across the beach, and they shot him, and I saw him hit the dirt, and he was screaming, you know, for a medic, and one of our medics went over to help him, and they shot the medic. I didn't take more than a few steps when I was suddenly struck. Everything in the backpack was shattered with machine gun bullets. Our section sergeant came from behind, and he raised up to call the machine gun forward, and a sniper hit him right in his stomach. Finally, I got the courage to go on, and well, I might get hit, but I guess that's the only thing I can do, just get up and go. And one ranger got shot right between the eyes, and he was laid back, and the blood was running down. He was still twitching. A praia estava repleta de obstáculos. He stepped on the wire. It set it off at Bouncing Betty. It's got everything in the book in it. It's got razor blades, any kind of metal that they could find to put in there. I was hit through throat, shoulder, here, and it was pretty rough. It was terrible. I mean, I don't know how I lived. So I just stuck my head up, and about that time, bam, a bullet hit me, hit through my helmet and cut my strap, and 3 pieces went in my head, and I fell forward in the head into Charlie's foxhole, and blood just poured all over the ground, and blood all over me, and I'm standing there, and Charlie's eyes are this big, and I said, "Charlie, get me a medic." Finalmente, os homens começaram a atingir os penhascos além da praia. And when I got up at the top, I looked back, and all I could see was 2,000 ships, and all I could think was, well, these damn fool Germans, I wouldn't stay here because we're going to kick their ass. And then we saw the results of D-Day, and it was appalling. The bodies were in the surf, rolling in the tide, and it was a frightful sight. Ao entardecer, os aliados haviam feito uma cabeça de ponte no litoral da Normandia e conseguido atravessar o muro do Atlântico. Mesmo sem cumprir todas as metas, haviam chegado para ficar. Sim, os alemães não esperavam uma invasão na Normandia. Sim, a comunicação entre seus líderes era fraca. Sim, as divisões blindadas que poderiam ter empurrado os invasores de volta ao mar chegaram tarde demais. Mesmo assim, o muro do Atlântico simplesmente fora insuficiente para deter os aliados. O muro triunfara em alguns sentidos. Atrasara a invasão dos aliados e Hitler ganhou tempo. Prolongou a guerra e elevou os custos do conflito, não apenas em termos de tanques e aviões, ou de cidades que foram destruídas, mas em termos de civis, soldados e prisioneiros. O Muro do Atlântico desviou a invasão para a Normandia, afastando os aliados da meta final, que era a Alemanha. E nas praias da Normandia, em 6 de junho de 44, custou a vida a muitos homens. Foram aproximadamente 4.900 baixas naquele primeiro dia, muitas na praia de Omaha. Não se sabe o número de baixas entre os alemães, mas o muro fora, acima de tudo, um fracasso. Os aliados haviam aberto uma brecha na barreira impenetrável depois de 14 horas. Em agosto, estavam em Paris. Na primavera de 45, atravessaram o rio Reno, na Alemanha. Nenhum muro podia defender os nazistas ao longo de toda a costa europeia, nem resistir à força da cooperação entre as forças armadas aliadas, nem suportar o poderio da indústria americana e nem derrotar a causa justa. You want to know why the Atlantic Wall failed?
because of the people who went against it. That's why it failed.